Olá, queridos, veja bem, essa aqui é a quarta mensagem, eu dividi ela em quatro, sobre o arrebatamento da igreja. A igreja passará pela grande tribulação? Não, ela não passará. Qual a certeza que eu tenho? A certeza, nos dois primeiros mensagens que eu trouxe, nas três primeiras, a primeira, nós lemos lá em Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9, porque Deus não nos destinou para a ira, para o dia do juízo, mas Ele vai nos guardar. A segunda mensagem, nós falamos que há uma promessa de Deus em de nos guardar. Lá em Apocalipse, diz que, como nós guardamos a palavra e a paciência, também o Senhor nos guardará dos dias da ira. Então, nós temos que guardar o que nós temos. O que nós temos de mais precioso, querido, não é bondade, título de igreja, religião, não. O que nós temos que guardar é a nossa vida de santificação com Deus. E lá em Apocalipse assim, e guardaste a palavra. Qual é a palavra? É a Bíblia, a palavra. Nada substitui a palavra do Senhor. Profecia, nada neste mundo. Ah, você é bonzinho, você não faz mal a ninguém, você é bondoso. Isso aí não é. Isso aí são os atributos daqueles que são salvos. Beleza? Então vamos lá. A mensagem de hoje, a última, nós vamos falar sobre a promessa do arrebatamento. Lá em 1 Tessalonicenses, que fala da vinda do Senhor, diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. E nós estamos vivendo esse período aqui. Todos os sinais apontam para o momento do arrebatamento da igreja. E o Senhor, lá em 1 Tessalonicenses 4,16, diz que o mesmo Senhor, qual o mesmo Senhor? O mesmo Senhor que morreu na cruz. Então, ele descerá com alarido de Deus, com voz de trombeta do arcanjos, e dará o grito para a igreja. Quem vai ouvir o grito? É o mundo? Não, são os escolhidos. O que vai dizer? O Espírito Santo, ele vai proclamar como ele proclamou para as virgens. Aí vem o esposo. E o Senhor, ele dirá: vinde benditos de meu Pai. Então veja bem, esse evento ocorre antes da manifestação do anticristo e da grande tribulação. Nós estamos vivendo um período em muito está se falando sobre anticristo, tribulação, arrebatamento, mas o Senhor, ele está permitindo sinais nessa hora, que é a crise familiar, a crise da saúde, a crise espiritual, o amor que acabou, a ciência que multiplicou, o pecado que aumentou. Então, diante disso tudo que o Senhor tem permitido, que é o princípio das dores, diz a Bíblia. O Senhor, lá na carta de Tessalonicenses, diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os nossos amados irmãos, familiares que partiram no Senhor, seus corpos serão transformados. Então, eles estão com o Senhor, mas no grande dia, seus corpos serão transformados. E eles ressuscitarão primeiro, com corpos transformados. E depois nós, os que ficarmos vivos, estaremos com o Senhor a encontrar com Ele nos ares. Então, isso aqui nos traz um grande exemplo de que a igreja ela não passará pela grande tribulação. Ela vive o princípio das dores, mas não passará. Por quê, queridos? Porque assim que a igreja estiver vivendo esse período, vai começar o período 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tribulação, onde o anticristo ele vai acertar
todos os problemas do planeta. 3 anos e meio de paz. E os outros 3 anos e meio, grande tribulação. E diz a Bíblia que ele, o anticristo, ele vai querer sentar no trono do Senhor. E agora, para os nossos irmãos, o povo eleito, Israel de Deus, eles terão que viver a experiência deles. Mas a igreja, ela já vai ter sido arrebatada com o Senhor. E ela virá com o Senhor nos ares. Diz a Bíblia, para o grande e terrível dia. O grande Armagedon. A guerra de todos contra um, que é o povo Israel. Mas veja bem, o seu tempo é agora, o tempo da graça. Não haverá mais oportunidade. Para você que está em Cristo, guarde o que tens. Eu quero deixar 3 exemplos aqui, como o Senhor. A Bíblia fala que existem 2 momentos em que o Senhor ele trouxe um grande juízo sobre a terra. No período de Noé, o Senhor ele se arrependeu e havia concupiscência da carne, dos olhos e soberba. Assim como foi no período de Sodoma e Gomorra, concupiscência da carne, dos olhos e o soberbo. Assim como foi para Noé e para Enoque também, e para Ló, o Senhor deixou orientações. Noé, construa a arca. Ló, sai da cidade. A Bíblia diz que Ló estava demorando. E o Senhor disse, o anjo vai lá, toma ele pelas mãos, manda ele apressar, subir para o monte. Subir para o monte é viver em comunhão. A salvação só é alcançada se nós colocarmos em prática a palavra do Senhor. Não olhe para o mundo, não olhe para trás. Finalizando aqui, Enoque, lá em Gênesis 5:24, diz que ele foi tomado para Deus, andou com Deus e foi tomado para Deus antes do juízo. Noé, ele foi livre do juízo, ele estava dentro da arca, que fala do projeto de salvação de Deus, para ele e sua família. E Ló, que traz um grande exemplo de livre-arbítrio, ele demorava, o anjo foi lá e subiu com ele para o monte, aonde mostra ali o livre-arbítrio. E a sua esposa foi alvo do juízo por olhar para trás. Não olhe para trás, querido. Olhe sempre para o alvo, que é Jesus. Que a sua vida espiritual não esteja baseada em homens, mas na palavra de Deus. Finalizando aqui, querido, nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Foi destinada para a salvação a nossa vida, mas não para a ira de Deus. E nós seremos arrebatados antes do juízo sobre a terra. Nós passamos um momento de dores. E para finalizar aqui, viva uma vida de santificação e vigilância. Mantenha o seu coração pronto e os seus olhos voltados para o céu. Proclame essa esperança para todos, anunciai o reino de Deus a todo mundo e toda a criatura. Por isso nós não podemos deixar de pregar a palavra do Senhor. Não existe exclusivismo. O povo escolhido, o exclusivo de Deus, é para todos. Então não é exclusivo, mas é para todos que aceitarem Jesus como o único suficiente. Que o Senhor te abençoe, você, sua família, em nome de Jesus.